Olá, acadêmicos do ST Págio, estamos iniciando agora a nossa segunda aula. Desta feita estaremos abordando mais outros 3 livros dos livros proféticos. Estaremos agora finalizando o livro do profeta Daniel, que é o último dos profetas maiores. Nós vamos iniciar aqui com as considerações sobre o autor. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Então esse nome de Daniel ele é composto de 2 partes. A primeira parte, Dan, quer dizer juiz, e a segunda, El, que significa Deus. Então todo nome terminado com El é uma referência direta a Deus. Então existem pelo menos 80 ocorrências do nome Daniel na Bíblia. O Novo Testamento ocorre lá em Mateus 24:15 e Marcos 13:14, quando fala da abominação de que falou o profeta Daniel. Então, Daniel ele escreveu o seu livro provavelmente entre os anos 605 e 525 antes de Cristo. Ok? Vamos avançando aqui. Coloquei aí um breve resumo histórico do Manual Bíblico de Halley, que o próprio livro apresenta também. Muito interessante vocês avaliarem cada item desse, ressaltando aqui em 586, que foi quando Jerusalém foi incendiada e destruída. Vamos aqui agora para o esboço do livro. Nós temos aqui no esboço pelo menos 3 partes. A história de Daniel, que está aí no capítulo de número 1, do 1 até o 21, onde nós temos aqui a partir do capítulo de número 1 a chegada desses jovens em Babilônia. Isto é a primeira leva de cativos que foram levados para a Babilônia em 606 a.C., ou seja, foram levados os nobres de Judá para que servissem em Babilônia. No capítulo de número 2, nós temos aqui a mensagem para as nações. A partir do capítulo de número 2, aqui com o sonho de Nabucodonosor. Isto vai até o capítulo de número 7, versículo 28. É uma parte profética. E a terceira parte, a mensagem para Israel. A partir aqui do capítulo 8 até o capítulo de número 12. Então nós vamos abordar aqui o capítulo 2, que é o sonho de Nabucodonosor. Ele sonhou, com uma estátua. E esta estátua, ela tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de cobre e as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. O que um acadêmico da ST Págio precisa entender? Que a cabeça de ouro ela representa o Império Babilônico. Então, representando o Império Babilônico, fala aí de um império que marcou, como o primeiro grande império da humanidade, o mais conhecido. E este grande império, ele também, lá no capítulo de número 7, ele é citado como o leão. Capítulo 7, versículo 4. Vai lá no capítulo 7, no versículo 4, você encontra esse império babilônico representado também pelo leão. O peito de prata é o império Medo-Persa, que lá no capítulo de número 7 e os versículos de número 6, capítulo 7, versículo 5, ele é apresentado como um urso que se levanta tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. Essas 3 costelas entre os dentes fala da Lídia, Egito e Babilônia. Então o Império Medo-Persa, ele derrota o Império Babilônico, ele vence o Império Babilônico. Descendo um pouquinho aqui na estátua, nós vemos o ventre e as coxas de bronze ou de cobre. Representa o Império
grego. Este império grego, lá no capítulo 7, versículo 6, ele é representado pelo leopardo. O império grego aqui, tendo 4 cabeças, aqui no capítulo 7, versículo 6, fala das 4 divisões em que foi dividido o império depois da morte do governador. Foi dividido aqui em Egito, Síria, Macedônia e Trácia. Nós vamos ver lá no capítulo de número 8 que este governador foi nada mais, nada menos do que Alexandre Magno, ok? Avançando um pouco, nós vemos aqui as pernas de ferro. As pernas de ferro falam do Império Romano, divididos aqui em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E aqui no capítulo de número 7, versículo 7, é representado pelo animal terrível e espantoso, uma fera, onde a Bíblia diz que ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Ele tinha 10 pontas. Então esse animal terrível e espantoso, ele fala de um grande império que no passado foi o Império Romano, mas que ainda surgirá. Fala do antigo Império Romano restaurado também, dentro de uma visão escatológica. E é interessante que a Bíblia diz no versículo 8, que estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, uma boca que falava grandiosamente. Esta ponta pequena nada mais é do que o próprio anticristo representado aqui, ok? Então nós vemos aqui no capítulo 7 e 8 que fala do anticristo. Voltando um pouco aqui para o capítulo de número 2 e o versículo de número 34, interessante, que mostra os pés em parte de ferro e em parte de barro. 2:33. Isso mostra o último império que nós estamos vivendo, que em parte ele tem a dureza do ferro, em outra as partículas soltas do barro. Fala de 2 tipos de governo: um governo totalitário e um governo democrático, como nós estamos vendo e observando. Vamos aqui avançar para a visão do capítulo de número 8 do livro do profeta Daniel. Já vimos a do capítulo 2, já vimos a do capítulo 7, agora do capítulo de número 8. Aqui no capítulo de número 8, o profeta Daniel ele tem uma visão de um carneiro e de um bode. Diz a Bíblia aqui no 8, versículo 3: levantei os meus olhos e vi, e eis um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Aqui representa o império da Média Pérsia, o império Medo-Persa. Esta ponta, que era mais alta do que a outra e veio depois, é o Império Persa. Ou seja, o governo de Ciro tomou a eminência, a proeminência do governo de Dario o Medo. Avançando aqui, diz a Bíblia que ele vê um bode agora. E estando eu considerando, eis que vi um bode que vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Então aqui este bode representa agora aqui o Império Grego. O Império Grego, ele sobrepujou, ele venceu o Império Medo-Persa. E esta ponta notável entre os olhos é Alexandre Magno, o grande governador
do Império Grego. E dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 pontas, qual tinha visto diante do rio, 8:6, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Então é interessante que mostra claramente o Império Grego sobrepujando o Império Medo-Persa. Avançando um pouco aqui no versículo de número 8, do capítulo 8, diz aqui: e o bode, ou seja, o Império Grego, se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. Fala da derrota de Alexandre Magno. E subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos dos céus. Esses 4 notáveis são 4 imperadores: é Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, que dominaram as 4 grandes divisões do Império Grego: Egito, Síria, Macedônia e Trácia, a qual cresceu, a Bíblia diz aqui no capítulo 8, versículo 9, e de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o ocidente e para a terra formosa. Interessante notarmos aqui a diferença da ponta pequena do capítulo 7, versículo 8, para a ponta pequena do capítulo 8, versículo 9. A do capítulo 7 e 8 é uma referência ao anticristo. A do capítulo 8, versículo 9, é uma referência a Antíoco Epifânio, que reinou na Síria entre 75 a 163 a.C. Ou seja, Antíoco Epifânio foi um homem que ele se levantou contra a terra formosa, a terra de Israel. A Bíblia diz que ele se engrandeceu, versículo 11, até ao príncipe do exército. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício, o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra, e fez isso e prosperou. Então aqui Antíoco Epifânio foi um homem sanguinário que lutou contra Israel, profanou o santo templo e além disso ofereceu uma porca no altar do holocausto e profanou o altar. Antíoco Epifânio ele representa aqui o próprio anticristo, que ainda surgirá dentro do cenário escatológico, mas tem em Antíoco Epifânio uma figura, tem um tipo. Aqui no capítulo de número 9 nós já temos as 70 semanas de Daniel. Não são semanas de dias, mas semanas de anos. Ou seja, uma semana de dias tem 7 dias, uma semana de anos tem 7 anos. Então nós encontramos 3 grupos de semanas de anos aqui em Daniel. Um grupo de 7 semanas, ou seja, são 49 anos, 7 vezes 7, 49 anos. Temos um grupo de 62 semanas e um outro grupo de apenas uma semana, ou seja, de 7 anos, totalizando 490 anos. Então aqui no capítulo 24, no capítulo 9, versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Sabe-se, entende-se. Olha a primeira semana aí, primeiro grupo, né? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, o primeiro grupo, até o Messias o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Estão aqui os primeiros 2 grupos, um grupo de 7 semanas e outro grupo de 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas será retirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então isso se cumpriu. E o seu fim será como a inundação, até o fim haverá guerra e são determinadas assolações. Olha a última semana, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então o primeiro grupo iniciou em 445, primeiro grupo de 7 semanas, quando Artaxerxes deu a ordem para a reedificação dos muros
de Jerusalém, quando Artaxerxes dá a ordem para que Neemias reedifique os muros de Jerusalém, iniciou a contagem do primeiro grupo de 7 semanas. Então a cidade de Jerusalém foi reconstruída em 396, ou seja, totalizando 49 anos o primeiro grupo. Então o primeiro grupo é um grupo constituído de 7 semanas, que vai desde a ordem para reedificar os muros de Jerusalém até a conclusão. O segundo grupo é um grupo de 62 semanas, ou seja, se você multiplicar 62 por 7, você tem 434 anos. Vai desde a época da reedificação de Jerusalém até os dias da morte de Cristo. Então, depois da morte de Cristo e a sua ascensão, nós temos um intervalo. Então, esse intervalo de tempo aqui é um período da graça, é o período que nós estamos vivendo. O terceiro grupo das semanas ainda não ocorreu. Esta semana ela é futura, ou seja, após o arrebatamento da igreja terá início a 70ª semana de Daniel, que é justamente o período da grande tribulação. Chegamos aqui no livro do profeta Oséias. A primeira coisa que nós temos que citar sobre Oséias é seu nome. Seu nome significa Deus salva, é equivalente ao nome Josué e Jesus. Foi contemporâneo de Amós, de Isaías e de Miqueias. O enfoque do livro de Oséias é para o reino do norte, ou seja, para o reino de Israel. O interessante é o nome do pai dele, Beri, que no capítulo 1, versículo 1, significa o poço de Jeová. A data do livro de Oséias é aproximadamente aí entre 785 até o tempo do cativeiro das 10 tribos em 722. Um fato marcante do livro de Oséias é a esposa de Oséias. O próprio Deus orienta que Oséias casasse com uma mulher de prostituições e filhos de prostituições. Então, ou seja, os filhos desta mulher não seriam dele, seriam frutos de prostituição. Aqui no capítulo 1, versículo 2, fala o nome desta mulher. No versículo 3, e foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então o primeiro filho foi Jezreel, que significa Deus espalhará. Fala de juízo, principalmente sobre a casa de Jeú, pela forma brutal como exterminou a família de Acabe. O segundo filho, ou filha, é Loruama, que significa não compaixão, ou seja, não compadecida, um sinal que a misericórdia de Deus não alcançaria mais a nação de Israel e que ela desceria em cativeiro. E nós temos aqui o terceiro filho, Loami, que significa não meu povo, ou seja, a nação de Israel não seria mais tida como povo de Deus, perderiam seus privilégios. Então esse casamento de Oséias com Gomer simbolizava o casamento de Deus com Israel. E os filhos desta mulher representavam os juízos de Deus sobre a nação de Israel. É interessante, aqui no capítulo, vamos para o capítulo de número 3, nós vemos que mesmo após os adultérios de Gomer, aqui representando, Oséias deveria retornar e amar Gomer novamente. Capítulo 3, versículo 1. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Então, ele deveria retornar ao seu relacionamento com Gomer. Então, após o adultério, ele deveria amá-la novamente. Isso fala que Deus, mesmo apesar das infidelidades de Israel, Deus ainda amava a nação de Israel. Capítulo 4,
mostra que a principal razão para esse povo viver uma vida de idolatria é porque eles não conheciam o Senhor. Capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Avançando aqui para o capítulo de número 6, nós vemos aqui que Deus, Ele é aquele que nos sara e fere. E estas feridas, elas são provocadas justamente com o desejo de que a gente retorne ao culto ao Senhor. Capítulo 6, versículo 6 diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então aqui no capítulo de número 9 até o 10 e 15, nós vemos que Israel seria julgado por conta da sua infidelidade diante de Deus, mas que mesmo assim Israel voltaria aos braços de Deus, capítulo 11, versículo 1 a 11, e por fim, Jeová orienta Israel numa oração a Deus. Converte-te, capítulo 14, versículo 1, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Então mesmo Israel vivendo uma vida de infidelidade diante de Deus, Deus ainda os convida para o arrependimento, para a restauração. Chegamos aqui no livro do profeta Joel, conhecido aqui como profeta do julgamento, ou profeta do Pentecostes, ou profeta do avivamento. O profeta Joel era filho de Petuel e ele profetizou em Jerusalém, provavelmente durante o reinado de Joás, rei de Judá. Quem diga que o profeta Joel ele era contemporâneo de Eliseu. Então a temática principal aqui do livro é o dia do Senhor. Vamos seguindo aqui. Então, o esboço do livro nós temos o dia passado do Senhor. Aqui no capítulo de número 1, os versículos 1 ao 12, nós vemos aqui que a praga ela foi trazida sobre a nação de Israel por conta da desobediência. Foi uma praga de gafanhotos. Esses gafanhotos só foram se desenvolvendo e trazendo mais destruição. Capítulo 1, versículo de número 4 diz: o que ficou da lagarta, ou seja, do cortador, o comeu o gafanhoto, ou o migrador. E o que ficou do migrador, comeu a locusta, ou o devorador. E o que ficou do devorador, comeu o pulgão, ou seja, o destruidor. Ainda no capítulo 1, versículo 6, está aqui sinalizando a invasão de Samaria pelos assírios, isto em 722 a.C., porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número, seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Ou seja, isto aqui fala do Império Assírio, mas lá no capítulo de número 2, versículo 1, nós temos a invasão do Reino do Sul, ou seja, do reino de Judá pelos babilônios. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Então nós temos aqui no esboço do livro o dia futuro do Senhor, a partir do capítulo de número 2, do 1 até o 27. Nós temos aqui que no capítulo 2, versículo de número 11, e o Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor vem, é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Só que mesmo diante desse dia terrível de julgamento, no versículo 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Mesmo com a iminência do julgamento, o Senhor convida para o arrependimento, para uma conversão, mas é uma conversão profunda, de coração, não apenas de veste roupas, mas de coração. Diz assim: rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, e tardio em irar-se, grande beneficência, se arrepende do mal. Ou seja, arrepender-se do mal era Deus suspender o mal
que viria através do juízo dele. Então aqui nós vemos no versículo 15 do capítulo 2: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Tocar a buzina era a função do atalaia, ou seja, que o atalaia estaria denunciando o pecado que estava dentro da própria nação. Ou seja, congregai o povo, santificar a congregação, ajuntar os anciãos, congregai os filhinhos. Estou no versículo 16. E os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem o sacerdote, ministro do Senhor. Então perceba que todo o povo está sendo convocado para um jejum, para um dia de santificação, porque todos estavam envolvidos na prática do pecado. E a consequência de um arrependimento como esse é o que está aqui no versículo de número 28 do capítulo 2. O derramar do Espírito Santo sobre toda a terra, sobre todas as nações, sobre todos aqueles que creem, todos aqueles que se converterem. Haverá um grande derramamento do Espírito sobre todos. Então eu peço que vocês acompanhem aí o que está em Atos capítulo 12, versículo 16 até o 19, que é um cumprimento em parte dessa profecia de Joel 12, 28. Cumpriu-se o derramado do Espírito. Mas se você pegar o versículo de número 31, onde fala que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, isso ainda não se cumpriu. Quando isso se cumprirá? Na segunda vinda de Cristo, lá no finalzinho da grande tribulação, na batalha do Armagedon. Aí se cumpre o versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Isso fala do grande livramento para a nação de Israel, lá na batalha do Armagedon. Deus abençoe a vida de todos os alunos que estão ouvindo esta aula preciosa. Aqui no capítulo de número 3, finaliza aqui falando também sobre o grande livramento do Senhor, sobre o julgamento das nações também, tendo um aspecto aí escatológico. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Forte abraço. Continue estudando, você é o responsável pelo seu conhecimento.